Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um videozinho. Na realidade, eu gravei há pouco, que vocês vão ver mais para frente, a rodoviária de Franca. E como eu devo postar mais para sexta-feira, bem provavelmente, eu não queria que essa virada de ano aí passasse batida. Então a minha proposta aqui é gravar um videozinho bem curtinho, mas no sentido aqui da gente tentar fazer um balanço do que foi o ano de 2024 e quais são as perspectivas para 2025. A gente, como eu falei para vocês, saí de Franca agora há pouco, a gente está aproximando aqui da divisa no estado de São Paulo, no estado de Minas. Como vocês podem ver aqui, inclusive até é bom falar aqui de antemão, pega a referência aqui do asfalto, tá? Fiquem atentos ao asfalto que a gente está trafegando aqui agora. Antes que eu esqueça, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o companheiro Hamilton. Ele é motorista na Santa Maria, lá de Boa Esparta, na SM. Encontrei com ele na rodoviária de BH ontem. Acho que já são meia-noite e meia, então foi dia 29 que eu encontrei com ele. E aí, amigo, um abraço, tá? Tava no Irizar lá, bem bonito, da SM, carro bem bonito mesmo. Falou pra mim que ele tá, acho que 25 anos já na empresa, acho que é isso. Ele me falou, é um tempo muito longo, patrimônio já, hein, amigo? Então, um abraço aí pra você, obrigado pela consideração comigo aqui, com o trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida. Então, pessoal, nós estamos a 4 quilômetros da divisa. E aí, pessoal, eu tenho por hábito, quando eu estou dirigindo, viajando assim durante a madrugada, ouvir podcast. E eu estava aqui antes de gravar esse vídeo, ouvindo um podcast com 3 empresários grandes, eles falando sobre as características da economia atual. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que eles falaram que os índices da economia nacional são comparáveis ao que foi a economia na época da pandemia. E eles falam claramente, nós estamos vivendo pandemia economicamente numa época que não tem pandemia. E naturalmente o meu intuito aqui não entra numa discussão política, longe disso. Tenho minha opinião formada, mas não vou aqui de maneira nenhuma entrar nesse mérito. Mas eu acredito que é um assunto que não dá pra gente escapar, já que a proposta é a gente aqui trocar uma ideia sobre o que foi 2024. Foi um ano que, para nós, começou cheio de expectativa. Na realidade, ele é um resquício de 2023, que a gente adquiriu esse carro aqui em outubro de 2023, então a gente já viveu a expectativa de, na temporada de rodoviária, rodar com os 2 carros. Só que eu relatei tudo isso para vocês, esse carro aqui, nós tivemos uma dificuldade com relação à documentação, junto à NTT, e foi um procedimento bem burocrático, bem demorado, que impediu que esse carro aqui estivesse apto a rodar na época da temporada. E uma vez que ele não rodou, esse carro aqui, a gente, igual eu falei para vocês, peguei no finalzinho de outubro, a primeira viagem dele já foi na segunda quinzena de janeiro de 2024, se eu não me engano, já depois do dia 20. Então, a gente já começou assim, meio que com as pernas meio que bambas. Afinal de contas, só um carro tinha rodado a temporada, querendo ou não, é um custo elevado você deixar um carro todo pronto para trabalhar, principalmente no nosso caso, que passa pelo processo de pintura. Então a gente começou um ano assim, sim, não vou falar que cambaleando não, mas não da forma que a gente gostaria. E aí o que aconteceu? Tradicionalmente, os meses de fevereiro e março são meses mais fracos. Olha aqui, pessoal. Aqui, ó, a placa aqui, ó. Minas Gerais e São Paulo, aqui, ó. Olha aqui. A cor do asfalto muda.
A gente estava um tapete ali, um tapete mesmo. Agora vocês vão ver daqui pra frente. É uma coisa impressionante. Mas aí, pessoal, a gente já... Fevereiro, que foi o carnaval, só o LD que trabalhou, esse carro ficou parado na garagem no carnaval. E aí, quando foi abril, as coisas já deram uma melhorada, os dois carros trabalhando, e aí a coisa foi caminhando, foi melhorando, o mercado dando um sinal de recuperação. E basicamente, pessoal, o ano, para mim, acabou em outubro. A partir do momento ali que virou outubro para novembro, aí o negócio ficou, o bagulho ficou louco, como se diz. A gente já pegou uma época aí bem devagar de serviço, bem devagar mesmo, com muita pouca viagem mesmo. Alguns imprevistos que a gente, com sinceridade, não esperávamos mesmo. Situações que nos colocaram à prova. Inclusive, eu falei num vídeo que eu tinha passado da época de desistir, que eu não tinha como mais voltar atrás, e parece que aquele vídeo ali, ele startou uma fase nossa daqui que era tipo para me testar. Você não desiste não? Então vamos ver se você não desiste mesmo. E aí, pessoal, começaram a acontecer algumas coisas aqui muito fora da programação, coisas que realmente nos colocaram à prova em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Talvez até a relação com meu pai, porque por mais que todo mundo fale que na empresa nós somos sócios, que não somos pai e filho, mas acaba que fica meio que difícil separar essa condição, porque querendo ou não, continua sendo meu pai. E aí aconteceram algumas coisas aqui relacionadas ao nosso trabalho, é o que eu estou falando para vocês, que às vezes uma situação de trabalho acaba interferindo na relação minha com meu pai. E aí, não vou falar que a gente desentendeu, porque seria mentira, não desentendeu mesmo. Mas em dado momento, eu acho que ficou um negócio meio que estremecido. E eu fiquei assim na minha, falo, não falo. Um dia na garagem ele veio conversar comigo e aí a gente teve a oportunidade de ter uma conversa franca sobre o que eu pensava do trabalho, sobre os planos para o futuro, a maneira como que deveria ser. E aí, pessoal, eu já entrei num modo assim de ansiedade para acabar o 2024. Doido para que acabasse o ano, porque eu achava que o ano de 2024 não tinha muito mais a me oferecer. Claro, eu não estou sendo ingrato, longe disso. Vou chegar lá. E aí, pessoal, uma coisa de trabalho assim, saindo diferente do que a gente imaginava, do que a gente planejava. Aí veio o início de dezembro, eu passei por aquela situação familiar que eu relatei aqui para vocês. Essa daí me fez realmente repensar se eu queria isso aqui para minha vida. E a minha esposa mesmo, ela mesmo, não é por aí, não é isso o caminho. Aqui, pessoal, um município chamado Capitinga. Eu imagino que essa aqui seja a cidade lá do personagem de um morro, Nerso da Capitinga. A Capitinga é aqui, tá? A cidade. E aí, pessoal, eu tava nesse modo aí
ansiedade, vamos acabar o ano, não, queria que virasse logo mesmo. Aí tive esse problema pessoal, esse problema familiar, que nós ainda estamos nos recuperando, Deus tem nos ajudado. Aí começou a temporada de serviço, e aí, cara, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu consegui essa oportunidade aqui na Pássaro Verde, e tem sido um negócio muito especial, tá? Gostando bastante, e a coisa vinha caminhando extremamente bem para o contexto que nós estávamos. Digamos, a gente não estava legal, mas aí já começou a ficar uma perspectiva bem positiva pelos 2 trabalhos que a gente tinha a desempenhar, e aí nós passamos por uma infelicidade gigantesca aí há uns 10 dias. O meu pai chegando de Vitória, já assim, a 5 minutos da rodoviária de Belo Horizonte, foi fazer uma esquina lá, e aí ele foi fechado por um motoqueiro, e no ímpeto de desviar do motoqueiro, é até automático, né? Você dá aquele golpe na direção. Ele deu um golpe na direção e, infelizmente, estava numa esquina, acertou um poste. O passageiro até relatou para ele, para o guardanapo, que viu o que o motoqueiro fez. E essa situação aí, pessoal, causou um mal gigantesco. E eu vou explicar para vocês que mal que fez. Primeiro, prejuízo financeiro, porque de cara, 2 vidros quebrados, de cara. Depois, a lata do ônibus sofreu uma avaria, um arranhado lá, e aí eu estava saindo de São Carlos, a minha irmã me avisou, na sequência minha mãe me ligou, porque as 2 tinham ido em Belo Horizonte para encontrar meu pai, para levar ele para casa, porque não teria viagem no dia seguinte. E elas me ligaram e falaram comigo: Caio, aconteceu uma situação chata com seu pai tá arrasado. E aí eu em viagem aqui, eu não tinha uma exata noção do que havia acontecido. E para vocês terem ideia, o nível de, eu acho que não tem outra palavra, de desespero que tomou conta do meu pai, ele desembarcou o pessoal na rodoviária de Belo Horizonte e já estava levando o ônibus embora para Nova Lima. Falou comigo, não tem jeito do ônibus rodar mais e tal. Aí minha mãe me ligou o telefone dele, falou: Caio, e eu aqui pensando, o que eu vou fazer? Falou: Caio, seu pai está levando o ônibus embora para Nova Lima, falou que não dá para rodar mais. E no primeiro momento eu havia concordado, eu falei: leva embora, quando eu chegar de viagem a gente vê o que faz, mas leva ele embora. Aí minha mãe me ligou, aí eu falei com ela: onde que vocês estão? Meu pai, para quem conhece Belo Horizonte, já estava na Afonso Pena, caminho contrário da garagem da União, já levando o ônibus embora. Aí eu falei com ela: não, então faz diferente, conversa com ele aí, volta com o carro lá para a União, eu vou conversar com o gerente lá e a gente vê o que faz. E aí, pessoal, ele voltou com o ônibus para a garagem e eu cheguei no dia seguinte em Belo Horizonte, não fui para casa, fui lá na União ver o ônibus. E quando eu vi a situação que estava, eu já estava com o celular na mão para ligar para o meu pai e falar: pode buscar o ônibus aqui, que realmente não tem como rodar mais. Aí o gerente da União me ligou e falou: Caio, espera isso, não fica ansioso não, deixa eu chegar na garagem e ver a situação. Aí eu falei: então beleza. Aí eu já fui num fornecedor para ver se tinha o vidro. Tinha o vidro, a gente já começou a mobilizar nesse sentido. Passou um pouquinho, o gerente me ligou, o gerente da União, o Edivan, me ligou, falou: Caio, aqui tá fácil de resolver. Eu não acreditei não, falei: não é possível. Aí ele falou para mim que ele conversou com o responsável da manutenção, conversou com o lanterneiro e que a opinião deles é que estava fácil de resolver.
falou, Caio, a gente precisa aqui trocar os vidros. E aí o pessoal, isso a gente está falando dia 24 de dezembro, tá, pessoal? Dia 24 de dezembro. O pessoal lá da Real Ônibus falou que chegando lá até determinado horário conseguia fazer a substituição do vidro. O próprio Edivan deslocou um funcionário dele para levar o ônibus até lá. Eu já encontrei com o meu pai saindo de Nova Lima para ir para Real, para fazer os procedimentos, pagamento, essa coisa toda. Minha mãe e minha irmã estavam com ele. E aqui nesse caso, pessoal, é bastante importante eu abrir um parênteses para relatar o empenho, a dedicação de todo mundo lá de casa em prol da solução daquela situação. Eu não vi o meu pai no primeiro momento, mas pelo que eu pude perceber depois, o que elas viram do semblante dele foi uma situação bastante assustadora. A forma como o meu pai reagiu àquela situação, sabe? E aí todo mundo empenhado na solução do problema. Eu tinha que viajar de noite, tinha que descansar. Então, o serviço que eu teria que ter feito, a minha mãe e a minha irmã fizeram, mais do que fazer o que eu teria feito, o apoio que elas deram ao meu pai, de estar próximo, de apoio mesmo, não tem outra palavra. Então, pessoal, no final das contas, essa situação aí mostrou para nós que se a gente tem, para mim e para o meu pai, que a gente tem uma rede de apoio, que a gente tem pessoas por trás de nós que estão dispostas a carregar essa cruz com a gente, que a gente não está sozinho. Então, num cenário tão negativo que foi, a gente viu o tanto de gente que está disposta a caminhar conosco. E aí eu estou citando aqui a minha mãe e a minha irmã, mas o Edivan, que é o rapaz lá da União, ele teve um papel fundamental nesse processo. Primeiro, em passar tranquilidade, porque a cena que eu vi, ele falar que estava fácil de resolver, eu falei, não, ele está sendo meu amigo. E falou comigo, não, Caio, a gente precisa de trabalhar, vamos pôr esse carro para rodar. Lembrando, pessoal, dia 24 de dezembro, a situação aconteceu no dia 23 de noite, a gente teve essa conversa no dia 24, o carro viajou 25 de dezembro de noite, o carro estava na estrada e continua viajando. E sinceramente, quando eu via o carro, porque quem mexe pra gente nessa parte é o peixe. O peixe está de férias, curtindo um merecido descanso com a família dele, e ele retorna para o trabalho só dia 6. E eu já comecei a duvidar se a gente teria condição de atender a viagem que a gente tem para o sul do país, que é dia 8. Falei, a gente não vai ter condição. O carro, vou perder o restante da temporada na União, vou perder a viagem do sul. Então, pensem comigo aqui o cenário que nós estávamos. Pensem comigo. E aí, Deus se compadeceu de nós, se compadeceu de uma maneira especial, usou pessoas aí para nos abençoar, a minha mãe, a minha irmã, o Edivan, citar aqui nominalmente o Duzinho, que é o lanterneiro lá na União, que pegou lá, agarrou no nosso carro dia 25 de dezembro, ficou o dia inteiro mexendo no carro, para que o carro tivesse condição de voltar a trabalhar. Então, assim, ó, pessoal, se eu já tinha esse sentimento que 2024 precisava acabar logo, nesse cenário que nós nos encontramos, eu só queria que acabasse. Era só isso que eu queria. Mas Deus se compadeceu de nós, mostrou pra gente que por mais que o cenário seja pouco negativo, que tudo demonstre que não vai dar certo, que não vai funcionar, não vai caminhar, que Ele é soberano em tudo, que Ele muda cenário, aquilo que é negativo, Ele faz virar positivo.
não é mágica, não é que Deus faz mágica, mas Ele trabalha no nosso espírito, primeiro para trazer tranquilidade, para a gente baixar a pressão, administrar aquele cenário negativo e começar a encontrar soluções. Aí Ele começa a colocar pessoas no nosso caminho que Ele usa como instrumento para abençoar. Então, assim, ó, pessoal, vocês veem que o carro, vocês veem não, porque eu não, faz dias que eu nem vejo o carro, mas o carro está trabalhando, o carro vai viajar para o sul, se Deus quiser. Então, eu estou aqui para trazer uma mensagem para vocês de esperança. Se o seu 2024 não foi tão bom assim como foi o nosso, para começar, 2025, só o fato de virar o ano já dá um gás extra de motivação, porque você fala, é ano novo, é vida nova, vou buscar soluções, vou buscar alternativa. Muda o cenário, muda o ambiente, muda o clima. Então, você que está aí num momento que não é tão positivo, eu gostaria de trazer essa mensagem de esperança para você, que Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, de todos. Ele muda cenários. Então, vamos em frente. O meu objetivo aqui é felicitar, trazer uma mensagem, desejar a cada um de vocês um 2025 diferente, que as metas, os objetivos que vocês traçaram e não foram alcançados em 2024, para 2025 é ânimo novo, é gás novo, é vida nova. E falar para vocês aqui, com muito carinho, com cada um de vocês, que o Senhor Jesus, Ele cuida de uma maneira muito especial de cada um. O que Deus quer de nós é que a gente abra os nossos corações para Ele e permita que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Então é o apelo que eu faço para você. A gente está aí na iminência de finalizar mais um ano. Faça isso, pessoal, um propósito novo para 2025, de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, de ter uma vida sujeita a Jesus. Vocês convidarem para Ele ser o Senhor da vida de cada um de vocês, abrir o coração e falar com o Senhor Jesus. Venha habitar no meu coração, venha me guiar, venha me direcionar, me mostrar quais são os caminhos que eu devo seguir, quais são os caminhos que eu devo seguir, quais são as escolhas que eu devo fazer. Porque se a gente for olhar, pessoal, o que os especialistas, eu comecei falando nesse vídeo sobre economia, se a gente for olhar o que os especialistas estão falando sobre 2025, é um cenário de pessimismo, um cenário negativo. A gente não vai fazer nada, vai ficar tomado pelo medo, pela insegurança. Mas, mais uma vez, fazer um convite aqui para que você tenha a sua vida sujeita ao Senhor Jesus, para você não ficar tão refém de política, não ficar tão refém de economia, para que você tenha uma vida isenta dessas coisas. Por mais que o mundo esteja acabando do lado de fora da sua casa, mas que você tenha a tranquilidade de saber que tem alguém que cuida de você e que ele não está sujeito a nenhum governo humano, ele não está sujeito, limitado a nenhuma economia. Então faça isso, pessoal. Estou fazendo esse apelo aqui a vocês para aproveitar que a gente está acabando um ano aí, para começar um ano novo, tendo a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí fazer mais um pedido a vocês aqui, pessoal. O meu pai tem o hábito de ler todos os comentários nos vídeos. Todos os comentários. Eu não falei com ele sobre esse vídeo, que eu ia gravar esse vídeo, não pedi ele autorização para falar sobre esse aborrecimento que ele teve. Mas assim, ó, pessoal, meu pai chegou de viagem dia 23 de dezembro,
não viajou mais. Ele veio comigo e com o Daniel aqui para conhecer o itinerário, mas a realidade é que viajar mesmo, não viajou. A gente tinha até um combinado dele vir amanhã, dia 31, no meu lugar. Aí eu falei com ele, eu percebi que ele não estava no gás para viajar. Aí eu falei com ele que eu ia conversar com a minha esposa para eu mesmo vir na viagem. Aí ele me perguntou depois, ô Caio, você mesmo vai ir na viagem? Eu falei, sim, sou eu mesmo que vou. Ele falou, então tá bom. E para quem conhece o meu pai, ele recusar uma viagem, então, no dia que aconteceu, eu saindo aqui de casa, eu estou chegando aqui em casa, eu mandei um áudio para ele, falando para ele que ele é uma referência profissional para muita gente, mas é muita gente que conversa comigo e fala comigo o tanto que aprendeu profissionalmente com meu pai. Mas esse lance do esbarrão aí, pessoal, mais do que o prejuízo financeiro, o estrago maior que fez foi no psicológico do meu pai. Que aí ele começa a duvidar da capacidade profissional dele. Meu pai já vinha aí numa ideia de parar de viajar, mas por outros motivos. Ele quer ficar mais em casa, quer acompanhar mais os netos. Eu já tinha essa percepção, eu já sabia disso, ele já tinha comentado, mas ele falou para mim, decisão tomada, não viajo mais, e falou que já queria parar, mas que não queria que fosse dessa forma, e nós lá de casa, nós estamos trabalhando com ele, conversando com ele, que não tem que parar de viajar, não. Ele, de repente, não precisa de ficar na pressão de viajar toda noite, toda semana, mas que não pode ser essa situação desse esbarrão que seja o que efetivamente tenha decretado o fim da carreira profissional dele. Muito longe disso. Então, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês, aí nos comentários aí, mandar uma mensagem de apoio para o meu pai, falarem com ele que vocês querem vê-lo na estrada, continuar acelerando aí, porque eu já percebi uma coisa que traz muita satisfação para o meu pai, é estar na estrada e alguém encontrar com ele numa parada, ô, seu Gilberto, eu conheço o senhor dos vídeos no YouTube, pessoas que ele nunca viu na vida, encontra com ele, fala que vê os vídeos, que gosta do trabalho, maior consideração, respeito por ele. E aí, pessoal, eu sei que ele vai esfriar a cabeça, vai melhorar, mas assim, na idade que meu pai tá, o profissional que ele é, a experiência que ele tem, não pode. Uma fatalidade, ainda mais uma situação que ele não teve culpa, o passageiro falou com ele. Então, gostaria de fazer esse apelo aí a vocês também, para nos comentários aí, dar um apoio aí pro meu pai, porque a gente fala, mas de repente o pessoal, é aquele ditado, né, não acho que seja o caso, mas é aquele ditado, santo de casa não faz milagre, aí quem sabe aí com vocês aí, mandando um incentivo aí, o velho volte a acelerar. Beleza? E aí, no mais, desejar um feliz ano novo para cada um de vocês, com as suas famílias. Meu desejo sincero que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração conosco aqui no decorrer desse ano. E com a graça de Deus, tem muito a vir aí pela frente aí nesse ano de 2025. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.